Irmandade é o contrário. A gente existe para defender o direito do preso contra a opressão de vocês aí. Qual é a principal discussão que a série envolve? Direitos humanos. Direitos humanos. O que esse filme trouxe pra mim, ele não só trouxe um prazer muito grande como produtor, mas ele me trouxe amigos. Eu fiquei amigo dos atores, são pessoas que eu quero estar perto e trabalhar mais. Como é que um jornal desafia o Alendir, beijou o rapaz, tá bom. As pessoas, elas só leem as manchetes. Esse lugar da falta de aprofundamento é algo muito latente hoje. E isso que torna o texto muito interessante pra gente. O beijo no asfalto é crime! Olá, boa noite. Irmandade, a nova produção brasileira da Netflix, estreia sexta-feira, revelando um país de desigualdades. Protagonizada por seu Jorge e Naruna Costa, a série fala de direitos humanos, ética e justiça. Quem aqui que tá cansado de ser jogado que nem bicho na tranca? Quem aqui que tá cansado de ser humilhado por velho enfardado? Irmandade é a história de dois irmãos. Um que foi preso e está há 20 anos na prisão. Sua irmã, que há 20 anos não tem, que abriu mão de ter contato completo com ele. E depois desse período eles se reencontram. E esse reencontro gera inúmeros percalços, dificuldades e belezas também, que é de descobrir a humanidade que se tem, mesmo vivendo em sociedades completamente diferentes. Você tem que fazer alguma coisa. Desculpa, eu não posso fazer nada. Não deixa teu irmão morrer. O que está preso encontra sua família dentro do sistema. E esse reencontro com a irmã é um reencontro onde as coisas balançam um pouco para eles, né? Ele tem que reconectar de novo com o orgulho de ter alguém. Fala pro Edson, que tem um cagueta na Irmandade. Trairagem, não tem perdão. Nenhum desvio aqui vai ser perdoado. A série se chama Irmandade, que é a relação a essa facção, não é? Na qual o Edson é o líder. Mas Irmandade lembra, evidentemente, a questão de irmandade de irmão. E essa questão vai ser eticamente colocada porque a Cristina, irmã dele, vai se ver obrigada a quebrar a lealdade que ele tanto preza dos irmãos dele lá dentro, né? É um dilema enorme. É um jogo duplo, porque ela precisa, em nome da proteção deles, fazer esse jogo com a polícia. E esse jogo com a polícia resulta em quebrar um sistema que garante, por exemplo, a sobrevivência dele. É um sistema que garante a luta por direitos para que ele deixe, por exemplo, de ser torturado. Então, é um dilema muito difícil, que eu acho que é a graça toda dessa personagem. A gente não saber exatamente o que a gente faria se a gente estivesse no lugar dela. Você vai retomar o contato com seu irmão e vai me colocar a parte Você tá falando pra virar a sua informante? Não. Eu tô falando pra gente acabar com uma facção criminosa. É outra coisa. O Edson é meu irmão. Como é que esse homem, de um simples traficante, virou um homem feroz, sedento por vingança, enfim? Ele é um homem feroz, sim, mas sedento por justiça. Porque é uma coisa que ele o tempo todo pauta e coloca forte, como é o tratamento, sabe? Como eles são tratados como bicho, como eles são tratados com descaso. E ele acredita na união dos presos, um grande suporte para lutar na conquista da justiça, do direito de justiça. A ação criminosa é um sistema, seu promotor. A Irmandade é o contrário. A gente existe para defender o direito do preso contra a opressão de vocês aí. Eu protesto, meritíssimo. Qual é a principal discussão que a série envolve? A questão mais social, mais ampla que vocês veem? Direitos humanos. Direitos humanos. Acho que é uma mensagem muito forte. Pelo menos no núcleo aí do presídio, isso é muito claro. Eu acho que a série traz um debate sobre isso, né? A oportunidade de a gente rever os nossos conceitos com relação a leis, justiça, moral, ética e especialmente direitos humanos. O que significa direitos humanos num país desigual?
E para quem não é assinante do canal de streaming, a Netflix vai disponibilizar o primeiro capítulo de Irmandade de graça. O episódio ficará aberto até o dia 22 de novembro. Bom, depois de uma pequena apresentação no Rock in Rio, o grupo argentino Força Bruta está em Curitiba para uma série de shows. Eles levaram para a capital paranaense o espetáculo Look Up, uma das montagens mais assistidas em todo o mundo. O cenário é a pedreira Paulo Leminski, que passou por algumas adequações para essa apresentação. A estrutura convencional dos shows aqui na pedreira Paulo Leminski foi completamente alterada. Para montar o espetáculo Look Up, o Força Bruta colocou a plateia e os artistas juntos no palco, nessa espécie de caixa gigante montada especialmente para essa temporada. Esse show que acontece coisas 360 e a gente interage muito com a plateia também. Então esse jogo ele tem que ser recíproco. É muito lindo de fazer, muito divertido. É como sentir na água e poder olhar a gente de perto. É um evento muito visual, sem uma história fixa, então você pode descobrir sua própria história quando está assistindo no espetáculo. Né? Eu acho que isso realmente acaba fazendo com que as pessoas saiam da sua zona de conforto, que eu acho que é extremamente importante. E no próximo bloco, eu conversei com o diretor, com o produtor e os atores do longa Wasp Network. Mas antes, quer dicas de peças de teatro? A gente te ajuda a escolher. Eu caminhei até ela. Era uma mulher linda, de bronze, respingada de sereno, parecia estar assim, saindo do banho. O Ágora Teatro comemora 20 anos de existência e começa as comemorações com a primeira peça apresentada no espaço, Diana. Com texto e atuação de Celso Frateschi, conta a história de um professor descrente das pessoas que passa a conversar com as coisas. Ele se apaixona por uma escultura de Brecheret no Largo do Aroche e é sequestrado pela polícia da ditadura ao ser confundido com um militante de esquerda. A temporada vai até 16 de dezembro, de sábado a segunda-feira. Me senti empregado de um açougue. Que gente estranha sair fora. Não tem a menor lógica. Lógica, deveria existir uma só. 2 e 2 são 4. 4 menos 2 são 2. Cara Heather. Em anexo segue um esboço para cá. A peça Heather retrata uma escritora de livros juvenis reclusa, que se torna um fenômeno de vendas da noite para o dia. São 3 narrativas curtas, sempre com 2 atores, falando sobre o jogo de aparências no mundo das artes, quando muitas vezes há um abismo entre a obra e o criador. Está em cartaz até 16 de novembro, no Sesc Pinheiros. O meu escritório foi cercado. Eu sei. Eu tô recebendo ameaça de morte. Eu sei. Eu tive que sair do Twitter. Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Inspirado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do jornalista Fernando Moraes, o longa Wasp Network está na mostra e deve estrear em breve no Brasil. Elogiado pelos festivais por onde passou, como Veneza, Toronto, São Sebastião, Wasp Network se passa nos anos 90 e conta a história de espiões cubanos que vão viver nos Estados Unidos. ¿Conocías la historia antes de la película? No. ¿No? No, la verdad que no. Entonces, ¿leíste el libro? El libro no me dio tiempo, porque fíjate que a duras penas, como le decíamos antes a unos colegas antes, Rodrigo me llamó un viernes, yo estaba en el cumpleaños de mi hija, hablando de mi hija, 22 de febrero. El sábado lo leí. Domingo.
Estaba en Cuba. Y el domingo y el lunes estaba viajando a Cuba. I didn't read the book, he read it for me and wrote the script. I didn't know, I mean, of course, I mean, the tension between United States, like US and Cuban relationship, that of course I know. I come from a country that's been like right in the middle of that type of tension. Bravo to base, Cuban Coast Guard spotted at 2380 by 8170. Então, com tantos atores latino-americanos e tal, você chamou um diretor francês? Na verdade, foi um movimento meio engraçado, porque assim, o Olivier me ensinou muito como eu acho que o cinema deve ser feito, em termos de casting, tá? A minha troca com o Olivier veio através de um amigo em comum, que é um coprodutor do filme, o Charles Gilibert. Nessa troca ele me pediu para apresentar um projeto para o Olivier, eu apresentei esse livro, o Olivier veio para dentro do projeto. Desde o primeiro momento, assim, eu vou te falar que assim, grandes nomes de Hollywood foram submetidos ao Olivier para fazer esse filme. Mas atores que são americanos, atores que não são latinos. E aí você tira a chance de atores latinos interpretar os personagens que eles têm que interpretar. E o Olivier falou para mim, a gente tem que ser verdadeiro, cara. A gente tem que fazer com atores latinos. Compañera Salanueva, su marido está en la Florida. Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. I think what is exciting about filmmaking is doing the movies you have not yet done, you know. So I never had made a movie in Latin America, and I like the idea of filming the Caribbean. I think, you know, it's all things I had been kind of fantasizing but never really represented in my films. But then it also dealt with characters I was interested in a sense that not so much in terms of politics, but in terms of the human destiny of those characters, the fate of those characters. You know, there was something that was exciting in terms of filmmaking, storytelling, and in terms of representing the complexities of the human nature. It's a very special movie in many ways, but that one is very special. The fact that it's a movie with talent from all over the region, including Spain, so it's like a true Latin film, directed by our honorary Latin director. O que esse filme trouxe para mim, ele não só trouxe um prazer muito grande como produtor, mas ele me trouxe amigos. Então, que é difícil. Eu fiquei amigo dos atores. Os atores são meus amigos. Eu considero todos eles amigos. Então, são pessoas que eu quero estar perto e trabalhar mais. E o Wasp Network ainda tem mais uma exibição na Mostra de Cinema em São Paulo, que é neste sábado, no Cine Sesc, às 9h45 da noite. E mais mostra de cinema. Até sexta-feira acontece no Itaú Cultural, aqui em São Paulo, o terceiro fórum mostra artistas, gestores públicos, produtores, estudantes se reúnem para discutir o futuro do mercado audiovisual e as alternativas que precisam ser criadas para se driblar a crise no setor. As palestras começam a partir das 10 da manhã e a entrada é gratuita, mas é preciso chegar uma hora antes do evento começar para retirar os ingressos. Agora, um clássico da dramaturgia nacional escrito por Nelson Rodrigues, que ganha uma nova montagem teatral. Beijo no Asfalto, mesmo depois de quase 60 anos de ser encenada pela primeira vez, ainda faz o público refletir sobre as atitudes do ser humano. Se quis ver a cunhada nua! Mentira! Eu perdoaria tudo. Só não perdoo o beijo no asfalto. Só não perdoo o beijo que você deu na boca de um homem, Selminha! Peço o Beijo no Asfalto foi escrito em 1960 pelo Nelson Rodrigues, nosso grande autor. Foi uma encomenda da atriz Fernanda Montenegro, que fez a montagem inaugural em 61, com direção do Fernando Torres e grande elenco. E é uma peça que, na época, causou muitas polêmicas e eu achei muito relevante trazer ela de volta nesse momento. Então, é um pouco o prenúncio das fake news que o Nelson já colocava naquela época. Como é que um jornal diz aqui que o Alendir beijou o rapaz na boca? Esse jornal é muito escandaloso. Toma, eu nem quero ler mais nada, vou ter com nojo. A
As pessoas, elas só leem as manchetes. Esse lugar da falta de aprofundamento é algo muito latente hoje. E isso que torna o texto muito interessante para a gente. O beijo no asfalto é crime! Ela é uma vítima de uma notícia falsa, mas a partir do preconceito. E a gente soube recentemente, aí no Rio de Janeiro, quando não queriam deixar o quadrinhos, né? Porque tinham 2 personagens, homens, que se beijavam. Esse é o motivo, o primeiro motivo que gera todo esse transtorno nessa peça. Antes de morrer, o rapaz pediu um beijo. Antes de morrer. Antes de morrer? Pediu! Agora você vai me ouvir. Cala a boca! Eu estava junto do meu genro. Quando ele se abaixou, eu estava ao lado, juntinho, ao lado. Vi e ouvi tudo. Olha, ninguém pediu beijo. Isso é capaz de influenciar a opinião do outro, cegar as pessoas e manipular, né? E manipula de um jeito que uma relação, uma história, um casamento, a relação entre 2 pessoas, uma família, acaba. Que em toda a minha vida a única coisa que se salva é o beijo do asfalto. Que pela primeira vez na vida, por um momento eu me senti bom. Eu me senti quase... nem sei. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é bem machista e patriarcal, né? E eu acho que a peça ela vem como uma denúncia. Ela é esse recorte social que a gente traz como uma denúncia, para olhar para isso e falar, ainda temos isso, o que a gente faz com isso, né? O meu ódio é amor! Por que beijaste a boca de um homem? Mas eu tirei teu nome. Tirei teu nome, é teu cadáver! E para quem é fã de terror, essa dica já tem que deixar aí anotada na agenda do celular, hein? A partir da semana que vem, o Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo promove a mostra Stephen King, O Medo é Seu Melhor Companheiro. Serão exibidas 41 produções entre filmes, telefilmes e minisséries baseadas nas obras do autor de ficção sobrenatural. Além das sessões, terão ciclos de debates para discutir e analisar os livros que foram adaptados para o cinema. Para quem gosta do gênero, tem It, uma obra-prima do medo de 1990. Tá lá, tá na mostra. A gente volta já já. You're not real! You're not real! Was it Pennywise? Big white guy, red nose, about 75 feet tall, mouth full of razor-sharp teeth. You smell that? Losers die. They all flow! E morreu ontem em Munique, na Alemanha, o designer Ingo Maurer. Conhecido como poeta da luz, o Ingo Maurer ganhou esse apelido por fazer luminárias que eram verdadeiras obras de arte. Numa entrevista ao New York Times, em 2007, Maurer disse que o fascínio pela luz surgiu nos passeios que ele fazia com o pai no Lago de Constança, fronteira entre Alemanha, Áustria e Suíça. Ele disse, abre aspas, observava como a água refletia a luz e muito mais tarde traduzi isso para o meu trabalho. Fecha aspas. E os fãs de Nick Cave estavam ansiosos e não se decepcionaram. Saiu o novo trabalho do cantor com sua banda The Bad Seeds. Quem dá a dica é o nosso colaborador Alexandre Matias. Acabou de sair um dos principais discos do ano, o disco Ghostin, feito pelo australiano Nick Cave, acompanhado sempre por sua banda, os Bad Seeds. Um disco feito em homenagem ao filho que ele perdeu, que tinha apenas 15 anos. Esse novo disco
cujo título mistura as palavras ghost e teen, né, o fantasma adolescente, traz um memorial do Nick Cave em relação ao seu filho, a talvez o pior luto que exista, e a como ele conseguiu superar a perda do filho através das composições e da música. É um disco dividido em duas partes e ele tem a influência direta do Leonard Cohen e do Scott Walker, dois grandes ídolos do Nick Cave que também morreram há pouco tempo. Actually lived here. I didn't just come over to Brazil and go to Bahia and use the drummers and leave. Nick Cave também é assunto do documentário Back in Town, que está sendo produzido por dois cineastas brasileiros. O filme conta a história da vinda dele para o Brasil no final dos anos 80, quando ele morou em São Paulo, e da volta dele no ano passado, quando ele fez um dos grandes shows de 2018, ao se apresentar em São Paulo pela segunda vez. O documentário junta cenas dessas duas épocas. Ele ainda não tem previsão de estreia, mas em breve deve estar chegando ou aos cinemas ou aos serviços de streaming, talvez os dois ao mesmo tempo. E um dos grupos mais revolucionários dos anos 70 desembarca em São Paulo neste final de semana e fecha o Sesc Jazz com chave de ouro. O Art Ensemble of Chicago é um paredão sonoro de 11 músicos com total liberdade de improviso. Eles usam instrumentos pouco convencionais, como apitos e tubos plásticos, mas com a marcação precisa de bateria do Famadou Don Moye. Ele é um dos últimos integrantes originais da banda, que no ano passado completou 50 anos. Pessoal que curte esse som define como jazz quebradeira. Vamos então quebrar tudo? Art Ensemble of Chicago na vanguarda absoluta para você agora. Até amanhã e uma ótima noite.